Oi, gente! Euzinha com vocês de novo aqui no nosso tema de dezembro, que é medicina holística, e hoje eu trago para vocês o assunto sobre radiestesia. Você sabe o que é radiestesia? Bem, a radiestesia é uma técnica muito antiga, existem registros dela de 9.000 anos antes de Cristo no Peru. E a radiestesia, trocando assim por uma linguagem bem simplória dentro da nossa realidade, ela significa a capacidade de sentir a radiação em nossa volta. Ou seja, rádio, que vem do latim, né, significa radiação. E estesis, que vem do grego, significa a sensibilidade. Então seria a sensibilidade de sentir a radiação. Partindo do princípio de que tudo no universo é energia, em sua forma primordial, ou seja, em sua essência, tudo que existe é energia. Somos energia, as coisas à nossa volta é energia, as plantas, os animais, os minerais, tudo em essência é energia. Ou seja, quando você volta para a essência, para a semente de cada uma dessas coisas que existem no universo, inclusive o próprio universo, é energia. Então, partindo desse princípio, que tudo é energia, a radiestesia foi desenvolvida para se perceber as diferentes energias. Como eu vou perceber uma energia humana, por exemplo, uma energia animal, uma energia vegetal, uma energia mineral e assim por diante. Então foi desenvolvida esta técnica que hoje chamamos de radiestesia. E ela vem colaborar muito na questão da saúde, né, de nós seres humanos, pois quando percebemos uma energia em desequilíbrio, podemos socorrer enquanto é tempo, voltando para o princípio da medicina holística, que significa olhar o todo, né, cuidar do todo e, em especial, de forma preventiva. Uma das maneiras mais simples, mais fáceis, porém muito eficaz de se detectar as energias através da técnica da radiestesia é através do pêndulo. Um objetozinho como este, bem simplesinho, mas ele consegue nos dar as respostas que precisamos quando aprendemos a manuseá-lo. Então, esta é uma das ferramentas principais da radiestesia. Se você não sabe o significado em essência da radiestesia, especialmente se você for da minha geração, se lembra lá atrás, quando alguém precisava furar um poço, detectar onde teria água em um determinado terreno, e aí chamavam aqueles especialistas em como fazer isso, e essa pessoa vinha e com uma forquilhazinha de madeira, ela encontrava onde estava o veio de água, onde estava a água para se furar o poço. O que ela estava praticando ali nada mais era do que radiestesia. E aí, de lá para cá, muitas coisas foram sendo estudadas, foram sendo confirmadas e foram sendo facilitadas e aperfeiçoadas. E hoje, no cuidado com a saúde, usamos esse pêndulozinho, usamos mapinhas radiônicos como esse aqui, por exemplo. E assim vamos nos aperfeiçoando para compreendermos melhor como funciona as energias à nossa volta através da radiestesia. Ser um terapeuta radiestesista, depois que se desenvolve a técnica e tem o domínio, é muito simples. Porém, até chegar a esse ponto, dá um certo trabalho. Precisa de muito estudo, muita dedicação, muito treino e, principalmente, muita sensibilidade. Afinal,
você vai aprender a detectar e a manusear algo invisível, a energia que está em tudo e em todos, e saber diferenciá-la, saber compreendê-la, entender por que está em equilíbrio, por que está em desequilíbrio, as misturas que se fazem, a diferença de uma energia humana, como a minha, como a sua, para a energia mineral, para a energia animal, para a energia vegetal e assim por diante. Um radiestesista precisa compreender todos esses mecanismos e ter um domínio sobre isso para se trabalhar nessa área. Mas é muito interessante, é compensador. E como cuidar da saúde através da radiestesia? Um terapeuta que usa a radiestesia, que pratica a radiestesia, vai detectar através da energia da pessoa que chega para ele com um determinado problema. Vai usar o pêndulo ou outras ferramentas que existem dentro da radiestesia e vai medir a energia dessa pessoa que está com um determinado problema, uma doença, ou uma dor, ou algum desconforto. Vai detectar o porquê disso. Normalmente, a energia vai se apresentar através da radiestesia em desequilíbrio. E energia em desequilíbrio significa falta de saúde. Então, o que o radiestesista pode fazer? Pode equilibrar também, através do pêndulo, aquela região que está em desequilíbrio e que está causando o problema, ou a doença, ou a dor, ou o desconforto. E assim, dessa forma, a pessoa pode se reabilitar do seu problema de saúde usando essa técnica maravilhosa chamada radiestesia. Algo extremamente simples, porém fenomenal. Tem feito muitas coisas grandes no decorrer da sua história em prol do ser humano, em prol da saúde, em prol da nossa vida aqui nesse planetinha chamado Terra. A radiestesia vem como uma terapia holística porque, para trabalhar com a saúde do ser humano, ela vai trabalhar no campo físico, no campo mental, no campo emocional e no campo espiritual. E vai tentar compreender todos esses mecanismos, essas energias que estão mescladas uma na outra, mas que são diferentes, cada um tem o seu processo e ao mesmo tempo estão todas misturadas, todas juntas, que isso forma nós, seres humanos. Um radiestesista precisa desenvolver essa sensibilidade de compreender como funciona todo esse mecanismo. É uma ciência maravilhosa, porém ela teve por um bom tempo na história meia que escondidinha, meia que esquecida. Na época da perseguição religiosa, ela foi entendida como magia negra, porque não se compreendia como um ser humano fazia certas mágicas através da radiestesia. Então, era interpretado como bruxo, como bruxa, e essa ciência foi meio que abafada. Mas a história da radiestesia é milenar e muito interessante. É um assunto que não tem fim. Assim como a maioria das terapias holísticas, é algo para se estudar para sempre, porque quanto mais aprendemos, mais percebemos o que ainda não sabemos. E algo bem interessante para se falar da radiestesia, e não apenas da radiestesia, mas da maioria das terapias holísticas, da medicina holística, é a questão da desconfiança que a nossa sociedade gera em cima desse tipo de ciência. É a questão do charlatanismo. Aqui na medicina holística tem tanto charlatanismo quanto em qualquer outro tipo de profissão. Tanto na medicina tradicional da nossa sociedade, que nós chamamos de medicina alopata, quanto em qualquer outro tipo de profissão que não tenha nada a ver com medicina. Os bons e os maus profissionais existem em todas elas, sem exceção. Por quê? Porque
o mau caratismo, assim como o bom caráter, ele está no ser humano, ele está em nós. Nós temos o lado bom, nós temos o nosso lado anjo e também temos o nosso lado demônio. Quem predomina? Quem se sobressai? Aquele que mais alimentamos. Então você vai encontrar sim dentro da medicina holística charlatões, assim como você vai encontrar em qualquer parte da sociedade. O bom profissional, aquele que vale a pena, aquele que realmente faz o seu trabalho com amor, com decência, com ética, e você vai encontrar também o mau caráter, o safado, o fingido, o que usa a profissão de forma distorcida para ganhar lucro, para ganhar fama, para 1001 razões indecorosas. Não é diferente na medicina holística de qualquer outro tipo de profissão. Então que isso fique claro. Medicina holística é algo muito interessante. É um assunto, além de primordial, que faz parte da nossa essência, ainda ele é algo assim que nos traz reequilíbrio de forma completa. Então é um assunto que vale a pena conhecer se você não conhece, que vale a pena se beneficiar dele, porém ele é praticado por seres humanos e como tal está sujeito a distorções, a falsificações, aos chamados charlatanismos, ok? Mas vamos procurar olhar o lado bom dessa história e sempre que você precisar de um profissional dessa área, se informe, procure saber, né, do currículo desse profissional, de como que ele atua. Hoje a informação é algo assim que está na palma da sua mão. Você só se engana se quiser. E isso vale para qualquer profissional, não apenas para a medicina holística. E eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez, né, a sua colaboração, as suas curtidas, os seus comentários, os seus compartilhamentos e contando sempre com a sua companhia, porque sem você aí do outro lado da telinha, não faz sentido tudo que eu falo aqui, ok? Então, até a próxima. Tchau!